Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Continuando no capítulo 8, e também continuando com a barulheira lá fora, teoria da incrustação. Parágrafo 4. Não mencionamos esta teoria senão pela lembrança, tendo em vista que nada tem de científica, mas unicamente porque ela teve alguma ressonância nesses últimos tempos e seduziu algumas pessoas. Ela se resume na carta seguinte. Deus, segundo a Bíblia, criou o mundo em 6 dias, 4.000 anos antes da era cristã. Eis o que os geólogos contestam pelo estudo dos fósseis e de milhares de caracteres incontestáveis de ancianidade que fazem remontar a origem da Terra a milhões de anos. E todavia, as escrituras disseram a verdade, e os geólogos também, e foi um simples camponês quem os colocou de acordo em nos ensinando que a nossa Terra não é senão um planeta incrustativo, muito moderno, composto de materiais muito antigos. Depois da retirada do planeta desconhecido, chegada à maturidade, ou em harmonia com aquele que existia no lugar que ocupamos hoje, a alma da Terra recebeu a ordem de reunir os seus satélites para formar o nosso globo atual, segundo as regras do progresso em tudo e por tudo. Somente 4 desses astros consentiram na associação que lhes era proposta. Só a Lua persistia em sua autonomia porque os globos têm também seu livre-arbítrio. Para proceder a essa fusão, a alma da Terra dirigia para os satélites um raio magnético atrativo, que cataleptiza todo o seu mobiliário vegetal, animal e hominal, que eles possuíram e que trouxeram para a comunidade. A operação não teve por testemunhas senão a alma da Terra e os grandes mensageiros celestes que ajudaram nessa grande obra, abrindo esses globos para pôr as suas entranhas em comum. Operada a soldadura, as águas escorreram para os vazios deixados pela ausência da Lua. As atmosferas se confundiram, e o despertar, ou a ressurreição dos germes cataleptizados começou. O homem foi atirado em último lugar de seu estado de hipnotismo, e se viu cercado de vegetação luxuriante do paraíso terrestre, e os animais que passavam em paz ao seu redor. Tudo isso se podia fazer em 6 dias, com os obreiros tão poderosos quanto aqueles que Deus encarregara desta tarefa. O planeta Ásia nos trouxe a raça amarela, a mais antigamente civilizada. O planeta África, a raça negra. O planeta Europa, a raça branca. E a América, planeta América, a raça vermelha. A Lua talvez nos trouxe a raça verde ou azul. Assim, certos animais de que não se encontraram senão os restos, nunca teriam vivido sobre a nossa Terra atual, mas teriam sido trazidos de outros mundos deslocados pela velhice. Os fósseis que se encontram em climas onde se poderiam viver nesse mundo, sem dúvida viviam em zonas bem diferentes, sobre os globos em que nasceram. Tais restos se encontram nos nossos polos, que viviam no equador deles. 5. Essa teoria tem contra si os dados mais positivos da ciência experimental, além de deixar toda inteira a questão de origem que ela pretende resolver. Diz bem como a Terra se teria formado,
mas não diz como se reuniram os 4 mundos para construí-las. Se as coisas tivessem se passado assim, como se daria que não se encontre em nenhuma parte as marcas dessas imensas soldaduras indo para as entranhas do globo? Cada um desses mundos trazendo seus materiais próprios, ou Ásia, ou África, ou Europa, ou América, teria cada qual uma geologia particular diferente, o que não ocorre. Vê-se, ao contrário, primeiro, o número granítico uniforme de composição homogênea em todas as partes do globo, sem solução de continuidade. Depois, as camadas geológicas de mesma formação, idênticas em sua constituição, por toda parte supostas na mesma ordem, continuando sem interrupção de um lado ao outro dos mares, da Europa à Ásia, da África à América, reciprocamente. Essas camadas, testemunhas das transformações do globo, atestam que essas transformações se cumpriram em toda a sua superfície, e não sobre uma parte. Elas nos mostram os períodos de aparição, de existência e de desaparecimento das mesmas espécies animais e vegetais, igualmente nas diferentes partes do mundo. A fauna e a flora desses períodos recuados, caminhando por toda parte simultaneamente sob a influência de uma temperatura uniforme, mudando por toda parte o caráter, à medida que a temperatura se modifica. Um tal estado de coisas é inconciliável com a formação da Terra pela junção de vários mundos diferentes. Pergunta-se, aliás, em que se tornaria o mar que ocupa o vazio deixado pela Lua, se esta não tivesse se posto de má vontade para se reunir com as suas irmãs? O que adviria da Terra atual se um dia a Lua tivesse a fantasia de vir retomar o seu lugar e dele expulsar o mar? Bom, gente, vê-se nesse parágrafo aqui, aliás, nesses 2 parágrafos, né, que é uma interpretação, né, como parece mais aqueles filmes que a gente costuma assistir. Teve uma continuidade daquele filme, continuidade do Tubarão, continuidade do não sei do que, e vai em vários filmes que tem uma continuidade. Ou seja, não deixa de ser uma história baseada numa fantasia e continua, né? Por quê? Porque faltava para esse povo, faltava nessa época, o conhecimento que se tem hoje. Estavam todos à mercê de falar coisas que não correspondiam à verdade. Parágrafo 6. Esse sistema seduziu algumas pessoas porque parecia explicar a presença das diferentes raças de homens sobre a Terra e a sua localização. Mas, uma vez que essas raças puderam germinar sobre esses mundos separados, por que não poderia fazê-lo sobre os pontos diversos de um mesmo globo? É querer resolver uma dificuldade por uma dificuldade maior. Com efeito, com alguma rapidez e alguma habilidade que se fizesse a operação, essa junção não se fez sem abalos violentos. Quanto mais foi rápida, mais os cataclismas devem ter sido desastrosos. Parece, pois, impossível que os seres simplesmente adormecidos pelo sono magnético pudessem resistir-lhes para despertarem em seguida tranquilamente. Se não estavam senão em germes, em que consistiam? Como seres inteiramente formados foram reduzidos ao estado de germes? Restaria sempre a questão de se saber como esses germes se desenvolveram de novo. A Terra ainda não seria formada por via miraculosa, mas por um outro proceder menos poético e menos grandioso que o da Gênese bíblica, ao passo que as leis naturais dão de sua formação uma explicação bem de outro modo, mais completa e, sobretudo, mais racional, deduzida da observação. Resta aqui também fazer um outro comentário, né? Ainda hoje,
a gente vê pessoas afirmando que os povos asiáticos, por exemplo, têm origem em espíritos oriundos de determinada parte do universo. Que entre nós existem espíritos oriundos de outra parte, de outra estrela do universo. E assim tem-se essas teorias principalmente dentro do viés do espiritismo. O que a gente tem que entender? O espírito não tem essa origem. O espírito, ele evoluiu ao longo dos reinos minerais, animal, protozoário e tal, etc., até atingir uma certa categoria capaz de desenvolver a sua moral. E aí, portanto, seria um humanoide. Bom, então por aí a gente pode ter uma nova interpretação. E esse espírito vai, portanto, poder povoar diversos mundos, os quais também possam permitir a existência material de um ser que comporte essa estrutura espiritual, porque é uma estrutura muito mais refinada. Ainda assim, este mundo vai estar submetido a um estágio de evolução. Então, a entrada desses espíritos já parcialmente moralizados vai fazer com que os espíritos que estão encarnando nesse mundo vão se tornando cada vez mais sofisticados, vamos dizer assim, né? Mais bem desenvolvidos, mais próximos da não necessidade da encarnação. Então, esses espíritos poderiam estar aqui, poderiam estar em outro planeta, qualquer parte do universo. Aí não sei dizer quais seriam essas, porque a gente só tem conhecimento dos planetas daqui. Ah, mas já se descobriu um conjunto de planetas lá, não sei aonde, que o James Webb já verificou, o Hubble já verificou, tudo bem. Mas a gente ainda não conhece como é que é este planeta, a superfície deste planeta, para saber se existem seres vivos lá. E se existem, em que estágio de evolução eles estão. Para que a gente possa daqui dizer, então lá abriga determinadas categorias de espíritos. Porque é tudo muito simples. É tudo muito natural. Não precisa de fantasia nenhuma. Bom, então vamos seguir para o último item então, deste capítulo 8. Alma da Terra. Parágrafo 7. A alma da Terra desempenha um papel principal na teoria da incrustação. Vejamos se esta ideia está melhor fundada. O desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio intelectual. O organismo se completa à medida que as faculdades da alma se multiplicam. A escala orgânica segue constantemente em todos os seres a progressão da inteligência, desde o pólipo até o homem. E isso não poderia ser de outro modo, uma vez que é necessária à alma um instrumento apropriado à importância de funções que ela deve cumprir. De que serviria à ostra ter inteligência do macaco sem os órgãos necessários à sua manifestação? Aquilo que eu falei, o desenvolvimento da matéria tem que estar de acordo com o desenvolvimento do espírito que a aborda. Se, pois, a Terra fosse um ser animado, servindo de corpo e uma alma especial em razão mesmo de sua constituição, sua alma deveria ser mais rudimentar que a do pólipo, uma vez que a Terra não tem nem mesmo a vitalidade da planta, ao passo que, pelo papel que se atribui a essa alma, fez-se dela um ser dotado de razão e do mais completo livre-arbítrio, um espírito superior, em uma palavra, o que não é racional, porque nunca o espírito esteve mais dividido e mais aprisionado.
A ideia da alma da Terra estendida neste sentido deve, pois, ser alinhada entre as concepções sistemáticas e quiméricas. Por alma da Terra, pode-se entender mais racionalmente a coletividade dos espíritos encarregados na elaboração e na direção de seus elementos constitutivos, o que já se supõe um certo grau de desenvolvimento intelectual, ou, ainda melhor, o espírito ao qual está confiada a alta direção dos destinos morais e do progresso de seus habitantes, missão que não pode ser entregue senão a um ser eminentemente superior em saber e em sabedoria. Nesse caso, o espírito não é, propriamente falando, a alma da Terra, porque nem está nele encarnado, nem subordinado ao seu estado material. É um chefe encarregado de sua direção, como um general está encarregado da condução de um exército. Um espírito encarregado de missão tão importante como a de um governo do mundo não poderia ter caprichos, ou Deus seria bem imprevidente em confiar a execução de suas leis a seres capazes de transgredi-las pela sua má vontade. Ora, segundo a doutrina da incrustação, foi a má vontade da alma da Lua que fez com que a Terra permanecesse incompleta. Há ideias que se refutam por si mesmas. Bom, isso aqui saiu na revista de setembro de 1868. Que revista é essa, né? Revista Espírita, né? Lá na França, página 261. Então aqui a gente completou o capítulo 8, que foi bastante rapidinho, só 2 vídeos. O que a gente pode dizer daqui, né? Que todas essas teorias, né, são bastante romantizadas, embora quisessem dar um pouco de raciocínio, né, uma estrutura lógica no pensamento. O embasamento dessas ideias é que realmente era muito fraco, né? E é por isso que elas foram rapidamente refutadas. Poderia ter alguma veracidade, né? Poderia ter alguma coisa que realmente fosse verdade? Poderiam, se tivessem alicerçadas em alguma coisa que fosse já sacramentada, fundamentada, descoberta e ponto final. Mas toda ela é baseada em ideias, né? Por mais que eles quisessem construir uma lógica de raciocínio, essa lógica não era muito bem, não foi bem lógica. Bom, então a gente deixa agora para o nosso próximo vídeo, que começa o capítulo 9, Revoluções do Globo, e aí a gente vai verificar o quão é necessário a gente fazer já o terceiro vídeo sobre o desenvolvimento do planeta Terra, tá bom? Deixa seu like, inscreva-se no canal, faça seu comentário. Ah, não gostei dessa história. Ah, estou gostando dessa história, né? Não ficou claro tal ideia. Poderia ser revista tal ideia no próximo vídeo. Enfim, faça um comentário e a gente vai poder melhorar a nossa apresentação, tá bom? Vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria, sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh, mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta ou obsessor